Queridos irmãos, querido irmão Juarez, queridos irmãos que participam dessa casa querida, Núcleo Espírita Butentor Sampaio. Eu estava dizendo ao Fernando, nós nos conhecemos aproximadamente, aliás, antes de 1980. Antes de 1980, pouco antes, né? E de lá para cá nós atuamos no Espiritismo, né? No movimento espírita, nos estudos espíritas, nos trabalhos do Espiritismo, nos trabalhos do amor e da caridade, e, portanto, estamos nos encontrando novamente. Para nós é uma alegria muito grande. Eu também já tinha dito a vocês a respeito da nossa convivência com os diretores do Butentor Sampaio, daquela época até hoje, né? Então, quando a gente chega aqui, vê o Fernando, vê Leite, vê Juarez, vê a casa também nos traz uma série de recordações maravilhosas, né? Pois bem, pessoal, então, nós gostaríamos de falar para vocês sobre uma personagem. Nós vamos procurar contar a vida e a missão de Joana d'Arc, com o objetivo de nós extrairmos lições espíritas cristãs, né? Então, esse é o nosso objetivo, claro. O objetivo aqui do nosso estudo é sempre nós extrairmos aquelas lições espíritas, aquelas lições que Jesus nos ensinou, né? Então, vamos ver se a gente consegue esse objetivo. A intenção do que nós trouxemos aqui é nesse sentido, né? Pois bem, então, nós temos, dentro do Espiritismo, a minha lembrança, existem três livros que falam sobre Joana d'Arc no Espiritismo, que eu lembre agora, né? Nós tivemos acesso e lemos dois deles. Um deles chama-se Joana d'Arc Médium, que é de autoria do apóstolo, do discípulo de Allan Kardec, apóstolo da filosofia espírita, o Leon Denis, Joana d'Arc Médium. E temos também a história de Joana d'Arc contada por ela própria, ou seja, da própria autoria espiritual de Joana d'Arc, recebida pela médium Hermance do Fogo, na época de Allan Kardec, né? Foi um dos primeiros romances espíritas, foi a vida de Joana d'Arc contada por ela mesma. Inclusive é citada por Allan Kardec nos seus livros, principalmente na Revista Espírita. É citada. É ao vivo. Se eu estou ouvindo, você está gravando? Estou vendo aqui que está sendo gravado. Pois bem, então nós temos esses estudos. Eu acho assim, muito interessante, muito bem estudado, o livro do Leon Denis, né? E nós gostamos muito de nos basear nele, porque assim, nós sentimos a confiabilidade da narrativa, né? É uma pesquisa histórica e também existem informações do mundo espiritual transmitidas por Joana d'Arc nas reuniões de mediunidade do Leon Denis. Então, se vocês não tiveram a oportunidade ainda de conhecer o livro Joana d'Arc Médium, nós recomendamos. Pois bem, então o que acontece? A gente poderia colocar várias lentes, ou seja, observar vários lapsos de tempo, vários pedaços de tempo. A gente poderia simplesmente chegar e dizer para vocês do nascimento de Joana d'Arc, como foi a história dela até o final da existência dela. Mas o nosso objetivo não é esse, é procurar trazer a importância da missão dela. Então nós vamos ter que observar um tempo maior, né? Um tempo maior, ou seja, quais foram os problemas que surgiram e que ela foi instrumento da solução dos problemas. E isso aconteceu muito antes da reencarnação dela, né? Aqui na Terra. E também vamos aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho sobre a história da Inglaterra, principalmente, onde existe conexão com a França, né? A vida de Joana d'Arc, ela envolve dois países, principalmente dois países, a França e a Inglaterra, né? E aconteceu justamente no final da Idade Média. Mas vale a pena
a gente recordar, por exemplo, a história, algumas coisas da história da Grã-Bretanha, da Inglaterra, da Grã-Bretanha, daqueles países ali. A Grã-Bretanha, a gente sabe, ela fica num local, é uma ilha, na verdade, né, separada da Europa, fica significativamente longe de certos países, por exemplo, como a Itália, né? Mas no início da era cristã, ou seja, logo depois de Cristo, a ilha foi tomada pelos romanos. Né? Os romanos invadiram e dominaram a Inglaterra. Eles passaram ali mais ou menos 4 séculos dominando. Até que houve uma crise no Império Romano, né, que houve uma queda do Império Romano do Ocidente, e aí os latinos, os romanos, eles saíram da Inglaterra 4 séculos, no século V depois de Cristo, 460 e pouco. Aí nós queremos falar um pouquinho sobre essa experiência, que foi mais ou menos 1000 anos antes de Joana d'Arc. Nessa época, nós tivemos, próximo à saída dos latinos, dos romanos da Inglaterra, a Inglaterra recebeu um missionário encarnado que é considerado aquele sacerdote que levou o cristianismo para a Grã-Bretanha. Eles fazem comemorações em homenagem a esse missionário, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, chamado São Patrick, né? Um santo chamado São Patrício, né? Se ele fosse falar em português. Então, São Patrick, quando ele levou o cristianismo para a Inglaterra, que ele chegou lá, que ele é natural, na verdade, da Grã-Bretanha também, da Irlanda, por aí, ele encontrou uma cultura, uma religião diferente do cristianismo, com tradições diferentes, né, com rituais, que era uma religião dos druidas. Né? Era uma religião que era divulgada ali na Grã-Bretanha, na Inglaterra, e era, inclusive, uma religião que havia recebido no seu seio um sacerdote druida chamado Allan Kardec, né? Na antiguidade, nessa época, mais ou menos ali. Então, Allan Kardec ele já tinha vivido no meio dos druidas, já tinha trabalhado aquelas ideias também, né? Ou seja, quando o sacerdote druida, não que ele já tivesse aquela preparação que ele tinha quando veio com Allan Kardec, né? Mas ele passou a experiência como sacerdote druida, e tinha esse nome Allan Kardec. Mas aí eles admitiam, por exemplo, a sobrevivência da alma, a reencarnação. Leon Denis, nas suas obras, ele fala sobre os druidas. A reencarnação, a imortalidade da alma e o culto das entidades superiores sem templo. O culto deles, a oração deles eram nas florestas, eram debaixo das árvores. Era um culto voltado para a natureza. Não existia essa questão de templos, né? Ou se existisse, mas não era tão importante quanto o culto na própria natureza. Então, São Patrick, quando chegou lá na Grã-Bretanha para divulgar o cristianismo, ele encontrou resistência. Por quê? Porque, por melhor que seja a revelação, e as revelações divinas, elas acontecem desde a antiguidade, desde antes de Cristo, desde antes de Moisés, nós tivemos muitos missionários do bem, trazendo as verdades espirituais para nós, quer por revelação, quer por intuição. Então, Jesus nunca descuidou da humanidade. Sempre existiram espíritos superiores que vieram à Terra para trazer ensinamentos edificantes, lições a respeito da espiritualidade e da imortalidade da alma, né, da moral. Nós poderíamos dar vários exemplos. Mas, o que acontece?
existe como que um ciclo, né, na Terra. As religiões, elas vêm normalmente através de profetas ou de médiuns. O ensino, ele vem mais ou menos purificado. Eu digo mais ou menos purificado porque o único grande exemplo de mensagem mais pura que nós tivemos veio através de Cristo, né? Os outros missionários, eles trouxeram mensagens superiores, mas sempre misturadas, sempre assim um pouco amortecidas pelas suas próprias imperfeições, né? Mas mesmo assim, eles trouxeram mensagens superiores, né? Instruções espirituais importantes, e aquilo ali serviu para a melhoria de vários povos onde eles estiveram. E com o tempo, aquilo entregue para a humanidade, para aquela humanidade, a humanidade tende a distorcer, a materializar aqueles ensinamentos, né? A adaptar opiniões pessoais humanas, né? Portanto, vamos dizer assim, inspirados no nível evolutivo onde eles estão. Então existe uma tendência normal até que chega um desgaste e muitas vezes geralmente Deus manda outros missionários. Isso aconteceu com o próprio Evangelho. A gente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver esse fenômeno. Veio a mensagem de Moisés, os 10 mandamentos e tudo mais, e aí com o tempo, aquela pureza espiritual, aquela essência, né, da espiritualidade, dos 10 mandamentos, da moral de Deus, ela foi sendo substituída por mandamentos e convenções humanas, como o próprio Jesus disse lá aos fariseus. A gente vê no Evangelho, sabe? Então houve uma alteração, uma materialização da religião. Então São Patrick, quando ele chegou no meio dos druidas, essa materialização ela já existia. Essa resistência, esse preconceito, né? As pessoas criam, em vez de receberem a religião como uma revelação divina, né? E inspirarem na fraternidade de todos os seres, independentemente da forma como pensam, né? Colocarem a caridade e o amor próximo acima de tudo, acima de opiniões, né? A humanidade, aí a gente tem a tendência de fazer essas revelações em seitas, em partidos, nos separando dos demais irmãos, né? Então isso é uma tendência, infelizmente, humana. E aí o São Patrício encontrou aquela dificuldade. Aí o que acontece? Ele foi gradualmente, mesmo utilizando aqueles conceitos dos celtas, dos escoceses, dos ingleses daquela época, ele foi devagarinho colocando o ensino do Cristo. Ele foi sugerindo devagarzinho, até que quando ele tinha mais oportunidade, ele divulgava com mais intensidade. Mas ele foi com cuidado para não ter muita reação do preconceito, né? Mas teve reações, ele sofreu muito, inclusive. Mas por que eu estou falando em São Patrício? Porque existe um estudo muito interessante a respeito da evolução, da transformação e da evolução da língua inglesa. E existe uma constatação de que, a partir do momento em que o cristianismo entrou na Grã-Bretanha, a língua inglesa ela enriqueceu-se extraordinariamente. Ela passou a receber palavras que representavam ideias abstratas, quando antes a língua era empobrecida, era voltada apenas para a realidade concreta. Isso é muito importante. Por quê? Porque vocês veem que o ensinamento de Cristo ele veio trazer desenvolvimento em várias áreas, a área moral e a área mental também, né? Então vocês veem que aí a gente desenvolvendo essa competência de utilizar mais o pensamento abstrato, nós abrimos caminho para o desenvolvimento da filosofia,
da matemática e, consequentemente, das ciências, da tecnologia, de tudo isso. Se nós estivéssemos presos apenas às coisas concretas, nós ainda estávamos semi-selvagens. Mas isso é uma prova de que a mensagem de Jesus, ela causa um desenvolvimento significativo na humanidade. Nós poderíamos até refletir. E agora, o cristianismo redivivo, o espiritismo, divulgado com bases racionais. Né? Hoje o espiritismo eu gosto de dizer que o espiritismo é uma religião de gente grande. Por quê? Porque nós não temos sacerdotes, nós não temos quem pense por nós. Nós pensamos livremente, estamos, vamos dizer assim, com o suporte do espiritismo, mas nós aderimos à ideia espírita livremente. Por quê? Porque nós concordamos, realmente é sábia, realmente é lógica, realmente é edificante. Então, eu sou espírita. Alguém perguntou, o que você é? Eu sou espírita. Por quê? Porque eu quero. Ninguém me obrigou a ser espírita, ninguém fez minha cabeça, não deixei ninguém trabalhar as minhas crenças, receber sugestões equivocadas, sugestões supersticiosas, sugestões de medo, nada disso. O espiritismo eu aderi por livre e espontânea vontade e por racionalidade. É racional, é boa, é edificante e satisfaz o coração. Estamos aqui. E aí, imagine vocês o cristianismo nesse novo formato espírita, quando ele estiver mais presente na humanidade, que progressos ele vai nos trazer. Exemplo, São Patrick, né? Provocou um progresso significativo lá na Inglaterra. Foi por isso que eu quis dizer a vocês sobre essa história de São Patrick. Naquela época mesmo, quando os latinos saíram da Inglaterra, houve uma invasão da ilha. Por quê? Porque os nativos, os druidas, os celtas que viviam naquela época, eles não sabiam administrar sua cidade, o seu país, porque eles eram semi-escravizados dos romanos. Tudo o que dizia a respeito à gestão, à administração, a comando, era dado pelos humanos. Eles só sabiam obedecer. Isso durante várias gerações. Aí o que acontece? Os romanos se retiraram e eles ficaram sem saber o que fazer, sem saber como administrar uma cidade, sem saber como administrar um país. Então, o que eles fizeram? Nós não sabemos para onde vamos, estamos muito orientados, não sabemos fazer. Vamos pedir ajuda aos europeus, aos germânicos, aos anglo-saxões. Ora, infelizmente, a humanidade ela não tem esse dom de ajudar desinteressadamente. Hoje ainda é muito difícil você ver uma pessoa praticar o bem sem nenhum interesse em favor do próximo. Normalmente a pessoa faz o bem e espera ou vantagens materiais, ou retorno em relação a posições, ou pelo menos a gratidão do outro. Né? Nós não temos muita estrutura de não ter nenhuma recompensa e nos mantermos tranquilos, serenos, ou seja, ainda fazemos o bem por interesse próprio. No livro dos Espíritos, existe uma passagem que diz assim, a respeito da caridade desinteressada. Quando o desinteresse de fazer o bem se patenteia, ou seja, se é provado por alguma circunstância, todos ficam admirados, porque o comum na humanidade é se fazer o bem por interesse, no retorno, infelizmente. Mas os ingleses pediram ajuda aos anglo-saxões, e povos sensibilizados ainda, invadiram e dominaram de novo os ingleses, né? E eles lutaram, os ingleses, os bretões lutaram contra os invasores anglo-saxões, por isso que se chama língua anglo-saxônica, países anglo-saxônicos. E passaram a ser de novo, né,
dominados. Mas eles lutaram, tanto assim que existe uma lenda, né? Mas que há indícios de que existiu mesmo esse personagem, que é o rei Arthur. Existem indícios no sudoeste da Inglaterra da existência do rei Arthur. E na sua corte, conta a história do rei Arthur, que existiu um mago chamado Merlin. Isso 1000 anos antes de Joana d'Arc. E o Merlin dizia o seguinte: segundo as tradições inglesas e francesas, haverá um domínio muito cruel na França. Os franceses vão sofrer um domínio estrangeiro muito cruel. Mas surgirá uma virgem da região francesa, da Lorena, que libertará os franceses. Ou seja, 1000 anos antes. E aí o tempo foi passando. Um rei da Inglaterra chamado Felipe o Belo, com sua morte, houve um problema na sucessão da coroa. Isso em 1300 aproximadamente. Por quê? Porque se dizia a lei francesa: nenhuma mulher pode ser rei, pode ser rainha, pode comandar a França. Tem que ser homem. Mas o que acontece? O Felipe o Belo não teve filho homem, só teve filha mulher. E então começou uma crise na França. Sua filha, que se casou com um rei inglês, ela requereu, ela disse: olha, como não tem rei na França, nós aqui da Inglaterra somos os reis da França. Somos os reis da França. Porque eu sou filha do rei anterior. E sou mãe do príncipe Eduardo III. Portanto, o meu filho é o rei da França. Aí houve uma discussão, e ficou na discussão, não teve nenhum problema. Só que o menino cresceu. E ele era vassalo do rei, do provável rei da França, que era um dos parentes lá do Felipe o Belo, que eles, franceses, indicaram como rei, que era um parente próximo. Mas o que acontece? O que é vassalo? Vamos ver aqui o que é vassalo. Na Idade Média, depois da divisão, a França ela se tornou um grande império, na época do Carlos Magno. Com a morte do Carlos Magno, aí o reino ele foi sendo dividido. Ele foi dividido pelos filhos do Carlos Magno, depois pelos netos, depois pelos bisnetos. E as heranças, os domínios desses regentes, começou a ser cada vez menor. Né? De um grande império surgiu um país, depois dos países eles foram se dividindo em províncias, que eles chamavam de ducados ou condados, né? Embora existisse o rei da França, mas ele não tinha muito poder, na verdade. Quem tinha eram os duques, que eles tinham terras menores, né? E os condes. Inclusive, esses ducados e esses condados, muitas vezes eles tinham sua própria moeda e seu próprio exército. E às vezes eles entravam em luta um contra o outro. Essa era a realidade da França. Era um país esfacelado como todos os países da Europa. Né? Era a época do feudalismo. E aí o que acontece? O rei da França, embora ele tivesse pouco poder, mas os duques e os condes eles só tinham aquelas terras porque o rei ele concordava, ele doava. Está aqui, olha, esse aqui é o seu, esse é o seu. Ele era o chamado suzerano que doava as terras, e os que recebiam esses nobres, eles eram chamados vassalos. O Eduardo III, ele era rei da Inglaterra, mas ele era vassalo do rei da França. Né? E aí, o que acontece? O rei da França cismou de querer o condado do Eduardo III de expulsar da França. Estava tudo em paz. Com essa atitude, o rei inglês começou guerra contra a França. Essa guerra ela foi extremamente desgastante. Extremamente desgastante. E alguns
nobres, alguns duques da França, como por exemplo o Duque de Borgonha, ele se associou-se à Inglaterra contra a França. Então os franceses começaram a perder, a se desgastar. Um historiador diz que durante a Guerra dos 100 anos, que é essa guerra que nós estamos falando para vocês, o povo francês ele sofria tanto, ele era tão dominado, escravizado, que chegou um ponto que na feira, no mercado público de Paris, os franceses eles comiam carne de rato para não passar fome. O Sérgio Buarque de Holanda ele diz isso no livro de História Universal. Então, só para a gente ter uma ideia da pressão que os franceses sofriam, né? Eles eram praticamente escravizados pelos ingleses. Isso durante mais de uma geração, que era uma guerra de 100 anos, como nós estávamos falando para vocês. Nessa época, como eu disse, vários condados eles estavam sendo dominados pelos ingleses. O rei da Inglaterra, que ainda não era o rei coroado, como não era o rei coroado, era chamado Delfim. Era Carlos VII. Ele existia aí pelos inícios dos anos 1400. E era um rei desanimado. Né? Por quê? Porque ele acabava assim, meu Deus, quando é que eu vou ser rei mesmo? Não acredito que uma guerra dessa, os ingleses dominando quase tudo aqui. Né? Era um rei desanimado. E aí foi quando nasceu Joana d'Arc, em 1412. Joana d'Arc, na verdade, ela nasceu numa cidade chamada Domremy, no nordeste da França. Essa cidade era um estado do interior. Né? E Joana d'Arc, o que ela fazia da vida? Era roceira, vamos dizer assim, camponesa, criadora de vacas, de cabras, criadora de bode, vamos dizer assim. Né? Qual era a literatura dela? Nenhuma. Ela era analfabeta, ela substituía esse termo analfabeto por iletrada. Era uma pessoa iletrada, não sabia ler. E quando ela tinha trabalhando na casa, ela passava a semana toda trabalhando, a vida dela era de mais trabalho do que de outra coisa, raramente uma diversão. Quando tinha diversão, era uma reunião com as amigas, com os coleguinhas, debaixo de uma árvore, cantando alguma coisa, mas logo ela voltava para o trabalho e no domingo ia para a missa, para orar. Essa era a vida de Joana d'Arc. Existiam guerras entre os duques, né, como eu disse a vocês. A cidade de Domremy foi invadida pelos borgonheses algumas vezes, incendiaram, fizeram muitas coisas terríveis lá. Eles conseguiram escapar, né, até certo ponto. Depois perderam muitos bens, a família de Joana d'Arc sofreu bastante. Então ela conhecia esse problema, né, do sofrimento dos franceses. Certa feita, quando ela tinha 13 anos, surgiu uma aparição para ela, que ela identificou como São Miguel. Na verdade, sim, aí vamos aqui para o Espiritismo. Né? São Miguel começou a conversar com ela, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o livro dos médiuns. Aí veio São Miguel, que conversou com ela sobre a necessidade da bondade, da humildade, da submissão a Deus, coisa que ela já vinha se comportando dessa forma. Né? Da necessidade da virtude. E depois ele começou a conversar com ela também sobre o sofrimento do povo francês. Um dos filmes de Joana d'Arc, nós assistimos alguns, nós vemos, depois do ataque dos borgonheses em Domremy, muitos dos seus vizinhos com fome, sem trabalho, com fome, e ela em casa, com um pouco de comida a mais, vamos dizer assim, ela dizia para o pai, vamos separar um pouco do nosso alimento para dar para necessidade. Aí o pai dela dizia, não, nós não podemos. Aí ela dizia assim, pai, eu tenho dignidade, vamos dividir com aqueles que precisam. Veja só, o argumento dela era, nós temos dignidade. Mas aquelas aparições, elas continuaram. Né? São Miguel falando do sofrimento,
do povo francês e a necessidade de afastar os ingleses. Ele dizia para ela que Deus iria mandar alguém para libertar o povo inglês. Ela ficou assim ouvindo aquela história, achando interessante, achando que Deus estava cuidando de providenciar alguém que viesse libertar a França. E aí ele apresentou Santa Catarina, Santa Margarida. Segundo Leon Denis, esses personagens eles não existiam na Terra, né? Era uma lenda que nunca foi comprovada que existiu de fato na história da humanidade. São Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina. Eram espíritos superiores que apareciam para Joana d'Arc, que tomavam aquele nome apenas para ela ficar tranquila e haver a confiabilidade. Isso, na verdade, não é um engano. Nós podemos ler pela crença dela, né? Para respeitando a limitação dela. No livro dos médios, nós vemos isso, identidade dos espíritos. Não é uma coisa fácil. Muitas vezes os espíritos eles são representantes de outros e tomam aquele nome não por falsidade, mas para realizar a missão daquele médico, né? E foi o que aconteceu com Joana d'Arc. E aí, de repente, o São Miguel disse para ela: Joana d'Arc, Joana, você é a pessoa que vai libertar a França. Ela disse: como eu, analfabeta, criadora de bode, não sei nada, não tem condição, Deus vai me ajudar. Então aí eles começaram, os espíritos começaram a inspirá-la, a orientá-la, a encorajá-la, até que disseram para ela: olha, existe aqui uma cidade chamada Vancoleiro, vizinha, que era uma cidade metropolitana, né? Existe lá um rapaz chamado Slow, capitão da região, chamado Roberto Butricourt. Você vai procurá-lo e vai pedir uma patrulha de soldados para que ele leve você até Chinon, onde está o Delfim Carlos VII, para você pedir um exército para eles expulsar os ingleses da França. Aí ela fugiu, né? Fugiu de casa, falou com o pai, falou com a mãe, todo mundo dizia: olha, nada disso é proibido, não sei o quê. Aí, como ela viu que não tinha jeito, ela entrou numa carroça de feno que ia para lá e conseguiu ir até chegar até um certo caminho e depois foi recuperada, foi trazida para casa de volta, o pai não deixou, né? E ela dizia: olha, mas eu tenho uma missão que Deus me deu. Aí ela disse: olha, escute, se ela tentar fugir, nós vamos afogá-la no rio, vamos matar. Não aceito. Isso antigamente já foi comum. Não era um crime o pai matar um filho assim, não existia lei como tem hoje, aquela lei civilizada que nós temos hoje. Mas mesmo assim ela escapou e foi lá para Vancoleiro. Chegou lá, quando falou com o Roberto Butricourt, que tinha visto os espíritos, os santos e tal. Aí eles: você é maluca, não sei o quê, vai-se embora daqui e não me venha mais com essa história, senão eu vou mandar dar-lhe uma surra e devolver o seu pai. Ela ficou por ali, convivendo com a comunidade e começando a atuar naquela comunidade, de tal maneira que muitas pessoas mais pobres, mais desempregadas, ela começou a organizar a vida daquelas pessoas, encaminhar trabalho, mostrar a eles serviços que pudessem recuperar a dignidade das famílias. Então, quando começaram a ver aquela atuação dela, começaram a respeitá-la mais. Chegaram até para ela e perguntaram assim: quantos anos você tem? Ela disse: eu acho que tem 17. Veja só, eu acho que tem 17. Eu vou aproveitar essa deixa e vou, Joana d'Arc dizia a verdade, eu vou dizer uma mentira. Se perguntassem para mim: quantos anos você tem? Eu digo: eu acho que tenho 50. É pura mentira, né? Claro. Mas já que Joana d'Arc podia dizer eu acho, eu posso também, né? Ou seja, para diminuir a idade. Mas Joana d'Arc não, ela tinha mais ou menos 17. Por quê? Porque não tinha certidão de nascimento. O camarada era mais ou menos mesmo. Ele sabia: eu tenho mais ou menos 17 anos. Levaram novamente. Existia um capitão lá chamado Jean de Metz, que, observando aquela ação de Joana d'Arc, conversou com ela, se convenceu
que aquilo tudo era verdade, foi até o Roberto Bucco e disse, olha, vamos ajudar, porque isso tem fundamento. E aí fizeram uma pequena patrulha, o João de Metz, e uma pequena patrulha foi até Chinon. No meio do caminho, existiam aqueles, vamos dizer, aqueles traidores, aqueles aliados dos ingleses, que diziam assim, vamos pegar essa menina que é um perigo para nós. E fizeram uma emboscada para ela. A história diz o seguinte, que quando ela passou por eles não conseguiram fazer nada, eles fizeram parar, ficaram paralisados. Opa, tem alguém aqui que conhece a história? Vai me ajudando aqui. Eles ficaram paralisados por um efeito mediúnico, magnético, né? Não fizeram nada, eles continuaram o caminho, chegaram num castelo intermediário pelo caminho, e aquela história dela, de que era uma santa, que era uma guerreira, que era uma pessoa, uma virgem, né? E isso era importante se dizer também. Ela era uma virgem virtuosa, e que veio libertar a França e tal. Aí um dos soldados disse assim, se você ficar de noite comigo, você não será mais virgem. Renego a Deus. Aí ela disse para ele, como podes tu renegar a Deus tu que estás tão perto da morte? Meia hora depois, ele caiu no fosso do castelo e desencarnou, esse cidadão. Né? Aí chegou em Chinon em 8 de março de 1429. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Era assim esse aspecto aí. Aí a história dela já estava correndo, ela chegou na corte, né? Não entrou logo, anunciou-se que queria falar com o rei. E aí o rei, opa, aquela menina que é famosa, que está metida a santa, não sei o quê, vamos ver se ela é santa mesmo. Aí o que ele fez? Ele pegou as suas roupas de rei, passou por um outro nobre, isso, salão cheio de cortesãos, né? E disse assim, você vai sentar ali no trono do rei, está aqui o cetro do rei, a coroa, e você vai ficar ali. E eu vou me misturar aqui no meio dos cortesãos e vamos nos divertir muito com essa santa. Né? Aí autorizaram Joana d'Arc a entrar. O que ela fez? Foi direto no verdadeiro rei, fez a reverência para o rei e disse uma coisa no ouvido. Aquilo era um segredo, só ele sabia. Até hoje, embora existam até algumas notícias mediúnicas sobre isso, mas a rigor nós não sabemos exatamente o que é. Né? E aí o rei começou a se desarmar. Ela falou em Deus e tal, que era um missionário de libertação e mais. Então vocês vejam, uma menina analfabeta, né, do campo, sem nenhum preparo, enviada pela espiritualidade superior para uma grande missão. Por quê? Porque era a determinação do alto, que era plano do alto. Né? Isso nos prova o quê? Que nós não estamos sós. A humanidade, ela está sob os cuidados do Cristo. E ele, quando entende que precisa ter intervenção, ele não vai ler. E ele sabe o momento e a forma. E muitas vezes de maneira surpreendente. Na verdade, o que acontecia? Existia, pairava no ar na França, até um pouco antes desses fatos que eu estou dizendo para vocês, um presságio. Algo extraordinário está para acontecer. Existia-se uma impressão. Por quê? Primeiro, por causa da previsão de Werner, que já era conhecida. Já era conhecida na França. Existia também uma outra médica, que era Maria d'Anjou, que também havia confirmado a previsão. Então, os franceses sofriam, mas eles tinham uma esperança latente. Né? Eles tinham aquela intuição de que algo extraordinário estava para acontecer. E aí, o que o rei fez? Ele chamou os cardeais, né, para verificar a autenticidade daquelas revelações, as virtudes da menina e interrogaram.
levaram então para uma cidade chamada Poitiers, nas proximidades de Chinon. Ela foi interrogada pelos sacerdotes, que reconheceram uma pessoa virtuosa, sem deficiência, sem defeitos, e que teve um bom diálogo com os sacerdotes. Levou também para os generais, né, onde eles iriam discutir estratégias de guerra.